Olá pessoal, eu sou a Luciana Xavier, a Neuropsicolux, e estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito do tratamento no autismo. Vamos falar um pouquinho num olhar amplo, olhando de cima, conversar um pouquinho com vocês sobre o tratamento baseado no ensino naturalístico, a importância do brincar nos processos interventivos. O brincar, ele não está só destinado às intervenções na área da psicologia. Ele está presente também na fonoaudiologia, na psicopedagogia, na terapia ocupacional. Ele está presente de maneira muito forte, tanto nos tratamentos dentro da clínica, como nos tratamentos fora da clínica. Aqueles que a família tem que dar continuidade. E a gente sabe que essas famílias já chegam muitas vezes machucadas, estressadas, cansadas. E quando a gente diz que tem que continuar as intervenções em casa, é um grande susto para a família e é uma grande decepção, do tipo, eu não vou conseguir. Né? Eu já não consigo nem fazer a rotina com ele. Como que eu vou conseguir fazer as terapias em casa? E na verdade a gente precisa associar duas palavrinhas para que a gente tranquilize terapeutas e tranquilize também as famílias. Brincar é cérebro. Então, quando eu brinco, eu estimulo o cérebro, eu estimulo novas conexões cerebrais para que esse cérebro aprenda, para que esse cérebro se desenvolva. E para esse bate-papo eu trouxe duas terapeutas neuropsicolux, Luciana e Marília. Vamos conversar um pouquinho sobre a experiência de vocês, sobre essa questão do ensino naturalístico, da importância do brincar. Se apresentem. Bom, sou a Luciana Supino, sou psicóloga, graduanda em neuropsicologia. Aqui na clínica eu trabalho majoritariamente, com adultos e adolescentes, porém também eu fico com a parte de estimulação das crianças também, que é uma área que eu gosto muito e é uma área que a gente aqui tem dado bastante importância também, Então fala Lu? um pouco sobre isso, Lu, acho muito legal. Eu acho que quando a gente fala de estimulação, é legal a gente lembrar, a gente pensar no tripézinho aí da estimulação, neuropsicológica, que a gente fala de habilitação, reabilitação e estimulação neuropsicológica. Vamos falar sobre a diferença desses três? Eles são extremamente diferentes e às vezes a gente recebe encaminhamentos, recebe profissionais que talvez ainda não entenderam qual é a diferença disso. Então, quando você pega uma criança pequena, que ela ainda não tem a capacidade de atenção, sabia que a gente não vai falar em reabilitação? Eu vou deixar a Lu falar um pouquinho. Conta pra nós, Lu. É isso aí. Acaba ficando tudo muito, acho que um senso comum, A gente fala, vamos fazer uma estimulação, Mas como a Lu falou, quando a criança ainda não tem aquela função, na verdade o que a gente precisa fazer é um processo de habilitação, Então a gente vai habilitar determinada função, seja ela a atenção, seja ela a memória, enfim, Falando de funções executivas, mas a gente vai habilitar aquela função. A gente tem também a estimulação, que é quando a criança, o adolescente, o adulto, enfim, já tem aquela habilidade e a gente vai estimular, aumentar as potencialidades, aumentar as possibilidades dentro daquela função. E por fim, a reabilitação, Lu? Que é quando a gente tem algum prejuízo naquela função e a gente precisa tornar habilitada novamente. Então a gente vai reabilitar, seja, enfim, por alguma lesão, alguma lesão física, alguma lesão, enfim, decorrente de algum tipo de transtorno, de algum tipo de déficit. Então a gente faz uma reabilitação. Excelente. Então acho que é bem importante a gente lembrar, dessas deixar isso três. claro, que a REAB, pessoal, ela só vai entrar quando a pessoa tinha a função e perdeu a função por algum evento, seja um traumatismo crânioencefálico, seja, por exemplo, uma cirurgia para retirada de um tumor, seja uma doença que evoluiu, e a pessoa acabou perdendo essa função, assim como as doenças progressivas degenerativas, da terceira idade. Não é o nosso público, nós trabalhamos aí mais com questões cognitivas, relacionadas ao autismo, à saúde mental, mas já tivemos aqui muitos idosos e que a gente sabe que
pelo menos através da REAB, a gente também consegue segurar um pouquinho o avanço desses sintomas e dessa degradação que o cérebro vai passar, né? Então, muito importante você ter falado sobre isso, porque quando a gente fala em crianças pequenas, a gente fala em habilitação. Habilitar funções, habilitar, né, capacidades, instalar. E o aprendizado, ele é justamente isso, é uma instalação. E quando o indivíduo pegou para ele aquilo que a gente instalou e ele faz uso desse aprendizado, ou ele aplica em outros contextos, ou ele amplia o conhecimento dele, ele constrói em cima deste aprendizado, aí nós estamos falando do verdadeiro aprendizado. Aí nós estamos falando em desenvolvimento, estamos falando num ser que está evoluindo, que está mudando de fases. E é isso que a gente quer o tempo todo, né? Cada paciente que chega aqui, esse é o nosso plano inicial, fazê-lo desenvolver. Isso, né? E fazer, acho que, observar essas mudanças também no dia a dia do indivíduo, né? Então, acho que é muito gratificante quando a gente faz, enfim, a habilitação, estimulação e reabilitação, e a família chega e olha, ele tá prestando mais atenção nas aulas, né, na escola, o tempo dele permanecer sentado aumentou, né? Então, observar essas mudanças no dia a dia, até assistindo filme também, né? Antes a gente tentava assistir filme em família e a criança levantava aí 500 vezes, né? A gente não conseguia ter aquele momento em família. Mas agora a gente está conseguindo o tempo, né, dele sentadinho, o tempo de atenção dele aumentou, né? Observar essas mudanças é muito rico, né? Muito, muito legal. Que é o natural, né? É. Então, assim, um dos motivos da gente programar essa grande obra e essa mudança foi a gente realmente no dia a dia sentindo essas nossas necessidades, não é, meninas? Então, assim, eu preciso assistir um filme com o meu paciente, eu preciso assistir um filme com ele e com mais 2 amigos, nós precisamos criar um grupo aqui de convivência. Então, a gente foi anotando todas essas necessidades de cada terapeuta, surgindo novas ideias e tentando caminhar muito próximo do ensino naturalístico, que a palavra já diz muito. Marília, quer se apresentar e falar um pouquinho sobre o naturalístico pra gente? E eu vou falar um pouquinho então do que é feito aqui, né, na clínica. O trabalho, né, que é feito, o naturalístico, a gente utiliza, assim, né, o brincar, mas muito individualizado, muito com o que a criança, o que estimula a criança, o que a criança gosta, o que está acontecendo ali naquele momento, né? Então, não é nada assim, lógico, tem, né? É feito um planejamento, mas é muito de acordo com o ambiente, com o que está acontecendo, para ficar algo natural, para não ser, né? E a partir disso, nós conseguimos mostrar, né, para a criança ou para o adulto, enfim, direcionar. O importante, né, gente, do naturalístico, o que eu sempre explico para as meninas em palestra, e vou deixar agora registrado aqui para vocês, que eu acho que é importantíssimo que vocês tenham sempre isso em mente. O naturalístico, a criança está se divertindo. O terapeuta, ele está raciocinando muito mais do que se ele tivesse no estruturado. Então, lógico que a nossa intervenção, ela não exclui o estruturado, de maneira nenhuma. Né? Nós temos inclusive sessões mistas de semi-estruturado, onde a gente vai intercalar atividades de ensino naturalístico com atividades estruturadas. Então o plano, ele está sempre ali nos alicerçando. Então por isso que eu digo que o profissional no aba naturalístico, ele está raciocinando muito mais. Porque ele tem que estar com aquele plano em mente, mas ao mesmo tempo a criança tem que estar se divertindo. É até mais difícil, né? Mais difícil. Não vem prontinho, né? Vai depender muito do que acontece ali durante a sessão. E é interessante que vai acontecendo coisas e ao mesmo tempo você planejou, né? Porque querendo ou não, você fica, acho que eu vou trabalhar isso. Aí a criança deu uma outra oportunidade. Não, então agora eu vou aproveitar para trabalhar isso, né? E é uma dinâmica, é bem dinâmico. E a criança acha que ela tá só brincando, né? Ela vai embora e quer voltar, né? Vamos continuar, né? Então é legal ver essa motivação, porque afinal nós precisamos dela, né? Tanto no tratamento e no dia a dia, ela é importante. Então tem algumas palavras-chave, né, que alicerçam essas nossas intervenções. A realidade da criança, os interesses, manter a motivação sempre em alta,
Quando eu tenho, e aí de novo, associar teoria com cérebro, que é o que a gente faz o tempo todo. Quando eu tenho uma motivação em alta, eu tenho um tônus cortical ativado. Eu tenho primeira unidade cerebral, segundo o modelo do Luria, que está ativada. E quando eu tenho tônus cortical ativado, eu tenho todos os feixes, né? Eu tenho todo o sistema de input ativado. Então essa informação ela vai chegar no cérebro. Ela chega com uma conotação maior, uma chance maior dela ser processada na segunda unidade funcional de Luria. Então, o brincar, ele também possibilita isso. Aquela criança que a gente diz que chega hipoativada, né? Então eu tô cansada, eu tô desanimada, eu não queria vir, a minha mãe que queria que eu viesse, né? Não que todas falem assim, mas pela postura a gente já percebe quando a criança chega muito pouco ativada. Isso. O que a gente aqui dentro chama de um tônus cortical deprimido, né? Essa criança nós vamos ter que jogar ela lá para cima, nós vamos ter que ativar tônus cortical. E muitas vezes eu não vou ativar como atividade estruturada, né? Senta aqui, uma carta para você, uma para mim, um dominó para você, um para mim. Nem sempre eu vou. Então eu preciso deixar essa criança correr na sala, procurar o que ela tem interesse. Os maiores, que é o campo da Lu, a Lu atende especificamente os adolescentes e adultos nas nossas clínicas. Muitas vezes ele vai ter que abrir o celular, te mostrar uma mensagem que ele está magoado, uma foto que ele tirou semana passada. Esta é a realidade dele. Então vamos trabalhar com as palavras realidade, né? O próprio brincar, o próprio bate-papo sendo reforçador intrínseco positivo para este paciente, né? E motivação. A motivação ela tem que estar em alta, porque aí eu garanto uma primeira unidade, um tônus cortical adequado para receber estímulos, processá-los, armazená-los e, dali a pouco, fazer uso desses estímulos, o que é a generalização. Isso. Aproveitar oportunidades também, né? E acho que até pensar na ideia de ampliar o setting terapêutico, né? Como a Lu falou, né? Como eu fico mais com adolescentes e adultos, fazer uso, né, desses recursos que você falou também, de celular e tudo mais, mas ampliar no sentido de tem um paciente que chegou muito triste, que até aconteceu, né, Lu? Muito triste porque tinha perdido um objeto, era um colar, né, de apego. Vamos comigo comprar, né? Então a gente foi, a gente participou, né? Ampliar o setting terapêutico nesse sentido. A gente viu uma oportunidade, né? O paciente entregou ali um desejo, uma oportunidade, e a gente aproveitou aquela situação para trabalhar uma série de coisas, né? Autonomia, iniciativa, colher ali mais informações também, né? Aproveitar oportunidades, eu acho que é a chave. Ali, porque né? nada como a vida real, né? Como a vida real, Isso né? mesmo. Então, assim, daqui a pouco, agora em outubro, nós vamos fazer um passeio com os adolescentes e os nossos jovens adultos, que a gente vai para o boliche, né? E aí nós temos níveis de suportes diferentes entre esses jovens adultos, nós temos níveis de necessidade diferentes, nós temos níveis de evolução terapêutica diferentes. Então tem jovens que já vão precisar muito menos da intervenção das terapeutas e tem jovens que ainda vão precisar muito da intervenção dessas terapeutas nesse ambiente real, né? Então muita coisa a gente faz aqui numa simulação da vida real, parece o jogo da vida, né, que a gente estava comentando agora. Então você perdeu, você ganhou um filho, volte para o começo, né? A vida na verdade é o jogo da vida, né? Isso. E agora a gente vai quebrar essas paredes aqui do simulador e vamos começar a sair um pouco com eles, porque a realidade ela é uma das nossas missões mesmo, né? Quando a gente começa uma intervenção dentro do nosso plano de intervenção, essas são as nossas palavras-chave: realidade, motivação, afeto. Sim. Né? O interesse da criança. Não adianta ele gostar de Pokémon e você trazer um quebra-cabeça da Polly. Ele não vai querer montar, né? não faz sentido. Não faz sentido, por que eu vou continuar fazendo, né? Então assim, somos 3 apaixonadas por neuro. Estamos aqui falando de neuro numa boa. Mas será que a gente estaria nessa empolgação se a gente estivesse falando de engenharia? Pois é. Pois é. E Lu, você falou aí da questão dos grupos, né? Lembrei, acho que até um spoilerzinho que eu acho que pode dar, não sei, eu vou dar. Será? Você fala, se precisar a gente corta. Qualquer coisa. Mas essa questão dos trabalhos em grupo, né, das saídas sociais, que é algo que a gente quer aumentar, né? A gente quer dar mais possibilidades, até
por toda a riqueza que esse tratamento, que isso pode possibilitar, né? Identificação com outras pessoas, né? Porque eu acho que uma coisa, lógico, por mais que a gente crie o vínculo com o paciente, né? Isso é muito importante. Mas outra coisa é o paciente ver, né, num outro par, aquilo, fala, nossa, eu tenho essas dificuldades também, olha como ele lida com isso, olha como eu posso lidar, né? O que será que ele fez? Além de, lógico, possibilitar aí um momento para trabalhar habilidades sociais. Exato, Né? Então, esse spoilerzinho aí dos grupos, né? Que a gente quer aumentar essa demanda aqui, né? Vamos dar um segundo spoiler, né? A sala de convivência. Verdade. A gente pode fazer um podcast só de spoilers. Só de spoilers. O game. Ai, terceiro spoiler, hein? Na sala de convivência. Você levantou uma coisa muito importante, Lu, de uma seriedade assim tremenda, que é uma palavra que se chama pertencimento. Então, quando a gente se sente pertencido, quando a gente se sente incluído, aceito, valorizado, né, a nossa dinâmica emocional muda. E quando a nossa dinâmica emocional muda, de novo, eu abro portas desse cérebro para que ele aprenda melhor. Né? Então, olha a frase que a gente fala quando você está num passeio bacana, você está feliz e alguém discute com você e leva a sua motivação lá para baixo. O que a gente diz? Nossa, você estragou meu dia. Verdade. Nossa, isso daqui estragou meu passeio. Ninguém aprende, ninguém desfruta, né? Quando o teu emocional está para baixo. Então, o nosso objetivo realmente é fazer com que eles se sintam incluídos, pertencidos. Então, as frases que a Lu falou são muito importantes. Olha, ele faz igual a mim. Olha, eu tenho os mesmos interesses que ele. Né? Porque às vezes esse jovem, por exemplo, vamos dar um exemplo aí de um DE. DE é uma dupla excepcionalidade. Nós temos uma pessoa com QIs altíssimos, mas com um diagnóstico compatível para autismo. Então, de um lado ele tem um funcionamento muito alto e de outro ele tem dificuldades significativas também. Né? Muitas vezes esse jovem, essa criança pequena, está dentro da escola com interesses completamente diferentes da maioria. Então tem 30 numa sala de aula que estão na fase do Pokémon. Ele está na fase da NASA. Ele já está pesquisando as coisas da NASA. Então você acha que ele se sente pertencido? Ele já experimentou a sensação de pertencimento? Não. E aí de repente nesses grupos ele encontra uma menina, um menino que também gosta de NASA, né? Que já vem com a capa do Harry Potter. Ele fala, esse gosta da mesma coisa que eu, é aqui. Então esse é o nosso objetivo, né? E nesse momento, os jovens vão estar se distraindo. Lembrem-se sempre disso. Eles vão estar felizes e brincando. E nós, terapeutas, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar trabalhando muito. Porque a nossa cabeça tem que estar ali trabalhando e a gente tem que fingir que também está se divertindo. Tá brincando, né? Mas a gente está trabalhando. Com certeza. Acho que isso é o brincar e lindamente vocês conseguiram estender isso e fazer o nosso público entender que existe o brincar também nos adolescentes, né, Lu? Com certeza. Quando você pega um jogo na prateleira, você não vai pegar o jogo porque você decidiu pegar, porque aquele dia você está a fim de trabalhar a memória com ele. Com certeza. Não, né? Tem todo um porquê. E esse porquê também está relacionado ao cérebro. Então, com os jovens, a gente usa muito as cartinhas. O que você faria, né, em determinadas situações. Isso para trabalhar a adequação perceptiva, né? Então, eu iria lá e dava um murro na cara dele. Olha, um murro, né? E você acha que isso é bacana? Eu vou te contar o que eu faria. Me fala o que você acha. Dando possibilidades, né? Dando possibilidades, você dá modelo para essa criança, modelo, esse porque jovem. eles precisam, né? Eles precisam de modelo. Muito de modelo. Até também trabalhando com roleplays, né? Que eu brinco, né? Essa semana mesmo trabalhei com alguns adolescentes, mas, vamos brincar, agora todo mundo aqui é atriz. Somos atrizes e tal, vamos lá, vamos fazer essa situação, como que você faria? Então tá, eu vou ser tal pessoa, você vai ser outra pessoa. Agora vamos inverter? Olha, eu faria desse jeito, né? Então acho que o brincar, né, quando a gente pensa em brincar,
brincar não, brincar é coisa para criança. Não, tem N possibilidades que a gente pode fazer, sim, né? Até com adultos, com adultos, né? Também. Simulando, né, algo que possa acontecer, ou brincando mesmo, né? Pega o jogo da vida, Pois né? é. O que acontece ali é tudo que acontece na nossa vida, No dia né? a dia. Então, é muito legal isso. E ali, eles têm a oportunidade de errar também, né? E ter uma pessoa para, de repente, acolher esse erro, né? E também dar as possibilidades, o que talvez você poderia fazer, né? Então, eles conseguem ficar mais relaxados, que talvez no dia a dia não tem isso, né? Errou, então tá fora, não tem oportunidade de aprender e ver que existem outras possibilidades e que pode sim ser inserido num grupo, resolução, né? Isso é bem de legal. problemas. Sim, né? exatamente. E mesmo com os pequenininhos, né? Então, assim como o nosso grupo de faixa etária maior, a gente vai para o boliche, os nossos pequenininhos a gente vai para o buffet infantil, né? E nós estamos todas muito ansiosas aqui por esse dia. Os pais também estão, porque quando a gente fala em crianças pequenininhas, nós também falamos numa dor, numa questão muito séria que eu queria abordar aqui com vocês e tomara que isso chegue para muita gente, principalmente para as mães e para os pais de filhos típicos, né? As nossas crianças atípicas, nem sempre elas são chamadas para aniversário, e eu vou me emocionar. É porque isso mexe comigo, porque eu vejo isso todos os dias aqui, né? Então, todo mundo foi chamado para o aniversário no buffet, mas o Arthur não foi chamado, né? Então, a gente decidiu fazer o Dia das Crianças uma festa para as nossas crianças atípicas. Então, eu fechei o buffet e eles vão estar todos lá e nós, terapeutas, vamos estar todas lá, porque nós queremos realmente trabalhar isso, as vivências deles, que eles possam ver, né? Um amigo ter um chilique. Chilique acontece, né? Então tá tudo bem, vamos dar o nome chilique, que fica mais leve para isso, mas ele tá tendo uma crise de desregulação. Né? Então nós vamos ver como é que eles vão lidar com esses diversos estímulos, né? Então nós já avisamos o buffet que provavelmente a gente vai precisar da música mais baixa, provavelmente a gente precise da ajuda dos monitores do buffet, mesmo levando uma equipe. Nós estamos acho que em 7 ou 8 terapeutas, né? 7 terapeutas. Mas nós precisamos que essas crianças e esses pais também experimentem a realidade e o pertencimento. Porque quando eu preparo essas crianças para o buffet, então vai ter cheiro de salgadinho, vai ter muita luz, vai ter parabéns, vai ter bater palmas, vai ter muitos estímulos, né? Então eu vou dessensibilizando essas crianças, a gente vai trabalhando muitas questões aí de objetivos terapêuticos juntos, né? Mas mais do que isso, a gente vai trabalhar a alegria deles estarem pertencidos a uma festa de buffet. Que talvez alguns deles talvez nunca tiveram essa possibilidade, né? Nós estamos com uma lista bem grande de crianças, né? E eu fiz esse levantamento de cabeça e eu sei que 3 dessas crianças nunca tiveram essa possibilidade. Então, por isso que... Essa é uma porta de entrada, né? Sim, muito importante. Sim, assim como os jovens, né? Então, por exemplo, eles já estão trazendo, né, Lu, sugestões para nós. Sim. Então, na vez do meu pai me levar no boliche, vamos fazer de uma outra vez da gente ir de ônibus, da gente ir de trem. Então, assim, eles têm desejo, né, de pertencer e de estar aí fazendo coisas que outros jovens de 16, 17, 18 anos já fazem. Né? Então, o nosso trabalho é de muita responsabilidade, o nosso trabalho é de muito amor, mas vale muito a pena. Eu tô doida para ver esses olhinhos brilhando nesses passeios. Vai ser muito legal. Vai ser mesmo. E a gente divide isso com vocês porque o trabalho, a teoria, a prática, a gente crê que quando ela é dividida, ela é multiplicada. Com certeza. Né? Então, assim, promovam aí também saídas sociais, pautem os objetivos de vocês em cima dessas saídas sociais, tudo tem um porquê. Né? Por que a gente está indo para buffet, o que a gente vai trabalhar lá, por que a gente está levando esse grupo de crianças nessa data, tá tudo alicerçado. E aí lembrem-se sempre disso, por trás de toda brincadeira, por trás de toda ensino naturalístico, tem o quê? Tem um cérebro assim enorme, ó. Gigantão. O cérebro da neuropsicóloga que avaliou, o cérebro das terapeutas e o cérebro da criança e do jovem crescendo através dessa intervenção, desse tratamento. Isso aí.
Não é? Sempre se desenvolvendo. Isso mesmo. Meninas, adorei o bate-papo hoje, esse Foi gostoso, bate-bola bom, sobre tratamento. Espero que a gente tenha ajudado aí muita gente, Com certeza. servido de inspiração para que desenvolvam trabalhos realmente com diferencial, Com né? certeza. Ó, Importante. um beijo grande, até o próximo. Obrigada, Tchau. meninas. Tchau, pessoal.